E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja ao galope, você marcha, José. José, para onde? Você já teve aquela sensação de ter se perdido de você mesmo alguma vez? Sabe como é? As coisas de repente já não têm o brilho que tinham. De alguma forma, tá tudo igual, tudo igual. Mas alguma coisa de uma hora para outra desperta em você e você se pergunta: o que eu estou fazendo nesse lugar, nesse mundo, nesse trabalho, com essa gente, né? Com a minha vida, enfim. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato? Você acordou que você precisa dar um novo sentido para sua vida. Se esse tipo de coisa ainda não aconteceu com você, não se preocupe, porque um dia vai acontecer e tá tudo bem. Por quê? A gente se perde mesmo da gente. Como eu sempre digo, é do humano se perder, mas também é do humano se resgatar. E esse é um movimento que a gente chama transcendência. É assim, nesse movimento de se perder e de se resgatar, que a gente vai mudando, que a gente vai crescendo, que a gente vai amadurando. E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o quanto assumir uma postura de quietude é importante para o resgate de nós mesmos, para a gente se reencontrar com a gente mesmo e retomar os rumos da nossa vida de uma forma mais satisfatória para nós. A propósito, quando foi a última vez que você se permitiu simplesmente se esvaziar desse zum, zum, zum todo do falatório? Quando foi que você parou? Não vale responder que foi quando você dormiu, tá? Porque não se trata de uma quietude para dormir, mas de uma quietude para se encontrar. Você saberia como se aquietar dessa forma? É sobre isso esse vídeo, sobre o porquê a quietude é tão importante e sobre como resgatar o silêncio e a serenidade em nós. Em bom fenomenologuês, a nossa conversa é sobre a importância da quietude para o resgate do Dasein e um chamado para a nossa presença num sentido de conquistar um modo de ser cada vez mais sereno. É sobre isso. Seja bem-vindo. Se você ainda não conhece o canal, Mi Casa é Sua Casa. Fica à vontade para conhecer, tá? A ideia do canal é falar sobre os conceitos da fenomenologia existencial de uma forma acessível para as pessoas. É democratizar o conhecimento. E quando eu coloco o vídeo no ar, eu não sei se você sabe, mas eu dependo só de você para que ele seja divulgado e seja distribuído aqui pelo YouTube. Você pode ajudar de diversas formas. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho, assistindo os vídeos, deixando seu like e compartilhando o conteúdo com os seus amigos, os seus grupos. Mas, se você quiser e puder me apoiar de uma forma mais direta, você pode participar do clube de membros como um colaborador ou como um patrocinador do canal. E aí você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo que eu faço com o mesmo carinho e com o mesmo amor que eu produzo todos os vídeos aqui para o canal aberto, tá? De qualquer forma, eu sou muito grata por você estar aqui. Muito, muito obrigada, viu? Mas vamos à quietude. Parece que de uns tempos para cá a nossa sociedade está se enfiando numa dimensão ou numa espiral de hiperatividade. Você já reparou, claro. Na maior parte do tempo as pessoas elas sempre estão ocupadíssimas, sempre tem alguma coisa para fazer ou tem alguma coisa que deixou de fazer, né? Sempre com uma necessidade das coisas para ontem. Mesmo quem mora num vilarejo lá no interior do Brasil está exposto a essa dimensão, a essa espiral.
Eu já comecei a tratar sobre isso no vídeo que eu falo sobre o quanto a gente tem se tornado artificiais. E eu também falo sobre isso no vídeo sobre a pressa nossa de cada dia. A gente já sabe o quanto a pressa pode impedir a nossa plenitude e o quanto ela dificulta as coisas para quem quer prestar atenção ou quer se dedicar a conhecer alguma pessoa ou alguém, ainda que seja assim mesmo. Mas, para além da pressa toda, dessa coisa do urgente, que é isso que a gente tem carregado, tem um outro elemento que vem a se juntar para incrementar essa espiral hiperativa, que é o fato de muitos de nós ocuparmos o pouquinho de tempo livre que a gente tem com o celular, né? Seja em redes sociais, seja em joguinhos, seja vendo vídeo do tio Rubens no WhatsApp. Parece que o falatório, o zum, zum, zum da cotidianidade nunca foi tão volumoso e tentador, né? Tentador não no sentido que seja um pecado, mas no sentido de fazer a gente literalmente matar o nosso tempo com coisas extremamente alheias e superficiais. É fuga? Pode ser. Fato é que a gente tem ocupado muito do nosso tempo com coisas inócuas. E isso tem se tornado um hábito que a gente acabou normalizando. Já está ficando normal isso. A gente fala das crianças, né, que não saem da frente do celular, da frente do computador, mas muitos de nós já se habituou a levantar da cama com o celular na mão, né? Tomar consciência disso em nós, perceber que a gente está assim, é o primeiro grande passo para ter um modo de ser mais sereno, sabia? E é só por esse caminho, só via consciência, a partir desse olhar crítico para nós mesmos, é que a gente vai poder ser capaz de se reposicionar e de se recolocar no mundo de uma forma mais tranquila, menos transtornada, como tem sido para muita gente. E buscar ter serenidade nesse mundo que a gente está é uma atitude essencial se você quiser viver com um mínimo de sanidade nos dias de hoje, você concorda? Como eu já disse lá no vídeo sobre serenidade, ser sereno não se refere a ter uma atitude passiva diante da vida. Ter serenidade é permanecer num posicionamento aberto ao mistério que é o nosso futuro, deixando que as coisas aconteçam ao mesmo tempo em que a gente tem a consciência de que tudo que pode ser feito está sendo feito. Então, assim, bem resumidamente, assumir um modo de ser mais sereno vai exigir de nós alguns posicionamentos. O primeiro é o da gente se predispor a isso, ou seja, você precisa querer estar sereno e querer se engajar nessa proposta de aceitar melhor as coisas como elas são, assim como se abrir também para aceitar o que der e vier. Depois, além da predisposição, da abertura e do engajamento com a vida e com o futuro, para ter uma vida mais serena, você precisa também se dispor a discernir entre o que você considera como sendo certo e o que você considera como sendo errado para você. E por último, a partir dessa resolução que vem do discernimento, sua postura deve ser o de agir, de fazer as coisas para que elas aconteçam, de uma forma bem breve e didática. Então, a gente pode dizer que os 5 elementos que compõem o modo de ser sereno são: 1. Se predispor, se abrir a discernir, tomar resoluções, agir e esperar. Mas, para conseguir esse nível de serenidade com a vida, antes de qualquer coisa, tem um fator crucial que você vai precisar trabalhar dentro aí de você, o de ficar quietinho. Tem gente, como os estoicos, que confundem, né, a serenidade com a quietude, que coloca a serenidade e a quietude no mesmo saco. Mas eu prefiro ver a quietude como uma atitude que vem preparando o caminho da serenidade. De uma forma muito simples, a regra é clara.
Enquanto você não se dispuser a parar e ficar quieto para se ouvir e ouvir as coisas a partir do seu próprio ponto de vista, você nunca vai pensar e agir de uma forma serena. O primeiro passo, então, para uma vida com mais serenidade seria parar. Parar no sentido de se reservar um momento para se dedicar a acolher, compreender e interpretar as coisas que estão acontecendo com você. Você tem um momento do dia para fazer isso? Se não tem, se atenta e reserva um minutinho para você. A minha questão é que a vida está passando e você pode simplesmente estar vivendo num automático e deixando passar a possibilidade de ter uma vida muito mais autêntica, mais bem vivida, por conta de uma correria que você corre e, assim como José, você já nem sabe mais para onde. Eu sei que é difícil parar, por isso eu falei que você tem que se predispor a isso. Você precisa colocar o ficar quietinho um pouco na sua lista de prioridades. Você, o seu corpo, os seus pensamentos, o seu Dasein também devem ter prioridade na tua vida. Nessa de prioridade, eu sei que muita gente também tem medo mesmo de ficar quieto e de que nesse silêncio possa surgir um monstro das profundezas do eu. Tem gente que tem medo mesmo de encarar as coisas que aconteceram e que vêm acontecendo no decorrer da vida delas. Talvez esse medo também aconteça porque na quietude, no silêncio, as coisas tomam um ar misterioso. Porque quando a gente está quietinho, a gente não está dando resposta pronta para nada. A gente está só deixando as coisas acontecerem. E o que pode acontecer é um mistério para nós. E muita gente, principalmente os ansiosos e as pessoas controladoras, elas têm muito medo do mistério, do que está por vir, justamente porque eles não podem ser controlados. Você já reparou? Você também tem medo de se abrir para esse mistério e deixar que as coisas sejam? Sabe, eu trago muito comigo a ideia de que a vida é um absurdo. Coisas absurdas acontecem no mundo. A gente vê acontecer. Uma coisa absurda é uma pessoa ganhar sozinha na Mega Sena da virada. Isso não é um absurdo sob vários pontos de vista? Desde a sorte que ela teve até a injustiça dela ganhar sozinha com tanta gente passando fome. É um absurdo. Uma pessoa muito boa pode ter uma vida muito sofrida, enquanto uma pessoa de caráter mau pode levar a vida flauteando. Não é? Ainda que a gente espere acontecimentos razoáveis, a gente sabe que lá no fundo a vida ela pode ser completamente absurda e irracional. Por mais fé que a gente tenha em um Deus com princípios razoáveis, a vida humana per se, se você parar para pensar, não tem mesmo muita razoabilidade, né? Ela é cheia de absurdos. E é justamente por isso que ela é misteriosa. E é isso que gera o medo de parar para pensar. Ela é absurda. Mas o bonito dessa ideia, desse mistério, é que pela vida ser absurda, a gente sabe que coisas absurdamente boas também podem acontecer. O absurdo traz coisas boas também, ele não traz só coisa má. Mas parece que a maioria das pessoas fecha acordo para só ver os absurdos ruins que podem vir a acontecer. Como se o mistério da vida se resumisse a um programa do Datena. Mas não. Se abrir para o mistério é reconhecer que a vida pode ser absurdamente boa também. Não num sentido de feliz para sempre e sempre feliz, porque é preciso um pouco de razoabilidade. Mas num sentido aí sim de acolher o absurdo com a sensatez de quem espera com serenidade. Voltando para a quietude, eu não vejo outro caminho para retomar o sentido da vida que não passe por esse enfrentamento do mistério e do absurdo que vai acontecer na nossa quietude. Ou seja, se você quiser mudar a sua compreensão e seu modo de ser para uma forma mais serena,
necessariamente você vai ter de parar para pensar nisso e perder o medo de se abrir para o que está por vir. Ali, quietinho, se predisponha a simplesmente propiciar tempo e espaço para o vazio. E isso é se abrir para o mistério, para todos os absurdos que ele abarca. Aí, assim, você já deu o seu primeiro passo. Agora, então, a gente entra numa outra questão mais prática, que envolve essa nossa dificuldade de ficar quietinho, que é como é que faz para ficar quieto? Existe alguma técnica específica para isso? Não, não tem uma técnica específica para ficar quieto. Tem o caminho. E o caminho da quietude é o da meditação reflexiva. Ah, Gisele, mas eu não tenho paciência para meditar nem para refletir. E eu vou te responder. Cada um tem seu próprio jeito de meditar, de refletir, enfim, de ficar quieto. Pode ser na hora do banho, pode ser ouvindo uma música, pode ser a hora que você abre a janela do teu quarto de manhã. Não tem um tempo e não tem um lugar específico. O importante é desopilar, sabe? É desobstruir, é abrir espaço no meio do falatório. Você encontra técnicas de meditação aos montes aqui no YouTube. Eu mesma tenho uma aqui no canal que, inclusive, eu estou pensando em reeditar para deixar mais bonitinha, mais completa. O exercício que está lá veio em função da minha própria dificuldade de ficar quieta. Eu sou uma pessoa extremamente agitada, quem me conhece sabe disso. Há quem diga que é mindfulness, mas eu chamo de técnica de integração sensorial mesmo, porque eu sou antiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhadinha e fazer, tá? Mas a ideia básica ali, creio que como na maioria das meditações, é voltar a sua atenção para o que você está sentindo. Tá? Sentindo num sentido, de sensações, entende? Quando a gente se aquieta, uma série de outras coisas se desencadeiam em nós, porque a gente abre a torneirinha do cuidado voltado para nós mesmos. É tão bom quando isso acontece, faz tão bem, que é por isso que eu estou aqui falando sobre isso com você, para te lembrar que a quietude existe e ela é mais do que necessária se você quiser colocar a sua vida em ordem. Arranje um tempinho para você, se permita se abrir ao mistério e ao absurdo maravilhoso que a vida é. Fica o convite. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever se você ainda não está inscrito. Um beijo, até a próxima. Tchau!